Olá, eu sou o professor e pastor Juan de Paula. Estou ministrando esse curso pela Lighthouse, a quem agradeço a oportunidade, curso gratuito sobre o credo apostólico. Eu tenho como objetivo responder algumas perguntas: o que é o credo? O credo apostólico ele é restrito a alguma denominação ou alguma igreja cristã específica? Ou o credo ele deve ser declamado, confessado por todos os cristãos? E eu, como falei, pastor e professor Juan, sou pastor da Igreja Batista do Redentor no Andaraí, aqui no município do Rio de Janeiro, e também é professor de alguns seminários teológicos, dentre os quais eu destaco o Seminário Batista do Sul, EAD, e tenho o privilégio ali de ministrar algumas disciplinas, também estudei lá, e o curso pelo MEC, a convalidação pela Universidade Mackenzie, pós-graduação em teologia pela UBRA e outros cursos, e tenho esse privilégio, essa honra de estar aqui com vocês, podendo falar desse tema tão importante e até central para a nossa fé. Esse curso ele é baseado basicamente em duas literaturas. A primeira delas é esse livro, Creio, um estudo sobre as verdades essenciais da fé cristã no credo apostólico do autor Alister McGrath, por Edições Vida Nova. Essa edição em minhas mãos, ela foi feita numa linguagem bem palatável, sem uma terminologia técnica ou muito acadêmica, e também tem estudos para pequenos grupos. Então, se você dirige uma célula, lidera um pequeno grupo de sua igreja, essa literatura é muito boa em relação aos temas que vamos tratar aqui. O segundo livro, ele não está disponível em formato físico, somente no Kindle, do meu amigo, o professor Joel Teodoro, Conhecendo a Deus Direitinho. Esse é o nome do livro, também um estudo introdutório acerca do credo apostólico. Antes de começar a aula, eu queria fazer a leitura do credo e a gente então dá seguimento. Vão ser 4 aulas, uma duração aí média de 15 minutos e assim a gente vai cobrir todo o credo apostólico. Também quero falar um pouquinho sobre a sua origem histórica. Então diz assim o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ou desceu aos mortos. Ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita, ou à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O que vem a ser esse credo apostólico? O credo apostólico se origina de uma fórmula batismal que era usada, pensando no calendário cristão a partir do 2º século, no período da Quaresma, o qual os cristãos eram iniciados na fé, eles eram instruídos, eles eram catequizados, de modo geral no conteúdo desse credo, nas doutrinas desse credo, como também na oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, e no Decálogo, os 10 mandamentos. Esses cristãos, então, eles aprendiam sobre a chamada fé comum, a fé onde todos os cristãos repousam e confessam. E nesse período da Quaresma, enquanto eram instruídos, após, no período do batismo, antes de serem batizados, eles então
professavam pequenas frações ou fórmulas que viriam posteriormente, mais tarde, sendo desenvolvidas, serem chamadas, aí, unificadas e chamada então do credo apostólico. Isso não quer dizer que foram os apóstolos que escreveram o credo, os apóstolos do Novo Testamento. Não. Ele é chamado de credo apostólico porque a doutrina que o credo endossa, ou a doutrina que nós confessamos no credo, que nós declamamos no credo, são doutrinas que foram pregadas pelos próprios apóstolos no Novo Testamento. E doutrinas estas que esses apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus Cristo, do nosso próprio Salvador. Então, não foi uma confissão de fé escrita pelos apóstolos, porém, as doutrinas endossadas pelo credo, contidas no credo, são doutrinas que foram pregadas, então, pelos apóstolos lá no período do Novo Testamento. Então, por volta do século VII, VIII, ali na região da Europa Ocidental, então é que o credo veio a tomar essa proporção, ou essa fórmula ou forma final que ele tem hoje. Mas, de novo, essa é a forma final, o seu embrião está lá no segundo século, antes mesmo de grandes concílios aí da Igreja cristã. Esse credo, então, ele era recitado, ele era declamado por cristãos novos na fé antes do seu batismo e veio, então, a se tornar um lugar comum entre todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus como o Salvador dos pecadores. Então, ao entrar no credo, a gente tem que entender uma seguinte questão. A fé cristã, ela é uma fé doutrinal, ela é uma fé confessada. O próprio Senhor Jesus fala isso, Mateus capítulo 10, no versículo 32, a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, vai dizer o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a confissão, ela é um chamado do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso tem a ver com a nossa própria salvação. Romanos 10:9 vai dizer isso. Que para sermos salvos temos que o quê? Confessar com a boca e com o coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador dos nossos pecados, como vamos aprender aqui no conteúdo do credo. Um ponto importante, eu quero começar dizendo o seguinte: o credo, ele começa com a palavra creio. A credo é uma palavra em latim que, traduzida para a nossa língua portuguesa, quer dizer exatamente creio. Eu não quero começar com creio em Deus. Por quê? Porque o credo, ele mostra para nós que a fé é um pressuposto. Então, eu não posso olhar para as doutrinas do credo e confessá-las se eu não creio nelas. Então, o creio aqui é um ato de crer que significa fé. Agora, o que vem a ser essa fé? Os antigos dividiram em dois tipos. Nas palavras em latim, a fides qua, que quer dizer o seguinte: é a fé do coração. Você foi alcançado pela graça de Deus, você teve consciência da miséria humana, da condição humana decaída como herdeira da desobediência de Adão, você teve contato com a sua insuficiência de tentar agradar e glorificar a Deus pelos seus próprios atos, você teve a consciência
de que Deus existe, Ele é o Criador, e você se encontra ou se encontrava numa condição separada dele, e então você é alcançado pela graça de Deus, você reconhece a sua condição humana afastada dele, você confessa o nome de Jesus como seu Salvador, você é reconciliado com esse Deus, e então você tem uma vida vibrante, uma novidade de vida a qual você nunca havia experimentado na sua vida. Louvado seja Deus por isso, mas de repente você não sabe explicar muito bem o que é essa fé. Se perguntarem para você o que aconteceu, você não vai conseguir expressar isso com palavras, ou você vai falar coisas muito importantes e até centrais, como o teólogo Karl Barth uma vez falou. Qual a coisa mais importante que você estudou? Perguntaram para ele qual o tema mais importante, e ele disse, um hino de infância, ele parafraseou: Cristo me ama e a Bíblia diz assim. E talvez naquele momento era só isso que você conseguia falar, mas não só, né? Então é a fé do coração, é a fé que você sabe que ela é real, que ela está lá, mas você ainda não tomou ciência, conhecimento e entendimento do que essa fé realmente significa. Então, essa é uma fé que é a fé do coração. Uma outra expressão, fides quae creditur, o quae, Q-U-A-E, a fé que é crida, essa é a fé que é confessada. E então, a da fé do coração, você tem um momento em que você está na comunhão dos santos, na igreja local, você ali passa por um discipulado, uma classe de membresias, você é instruído, você é catequizado. E então, na hora do seu batismo, você está diante da congregação antes e você confessa a sua fé. Então, ali é a fé confessada, é o conteúdo doutrinal. O cristianismo é uma fé credal, ou seja, ele parte do pressuposto de que o confessante conhece aquele quem ele tem crido, né? Então, o creio é a fé como pressuposto. E o que vem a ser essa fé e quais são as suas implicações? A fé, ela quer dizer a aceitação. A fé, você aceita a realidade de Deus, você sabe que Deus é o Criador, você sabe que Ele é real, você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é presente, está sempre presente, mas essa fé, ela, uma fé em que você aceita, não é simplesmente uma especulação intelectual, não é uma fé meramente cognitiva, um assentimento intelectual sem uma relação com a sua vida como um todo. A fé, ela é uma aceitação, mas ela também é uma entrega. Você não só aceita a realidade de Deus, como você entrega a Ele a sua vida. E isso toca num outro aspecto da fé, que é o aspecto da confiança. Você aceita, entrega e confia. Ou seja, não é novamente um mero assentimento intelectual, mas você confia, você entrega e confia porque você foi colocado, a partir da fé, em um relacionamento pessoal com Ele. Então agora você o conhece de forma pessoal. O Criador do universo se relaciona com você de forma pessoal. E você, então, confia nele, você confia a sua vida nele, você confia a direção da sua vida nele, você confia o discernimento moral da sua vida nele. Isso tem uma outra implicação, que é a obediência. Não que você tenha que obedecer para ser salvo, não, mas se a graça de Deus alcançou e você confessou a fé, então essa fé tem uma implicação no seguimento de Cristo.
Então agora ele é o seu mestre, ele apresenta para você na sua palavra os seus mandamentos e a caminhada de obediência para o confessante é uma caminhada prazerosa, é uma caminhada deleitosa, porque agora ele sabe que ele foi habilitado, ele foi transformado para viver para a glória de Deus. Então, antes de entrar no conteúdo doutrinal do credo, a gente precisa compreender que a gente não a gente não entende tudo para crer, a gente não compreende para crer, a gente não mergulha no universo da fé para depois confessá-la. Não, primeiro nós cremos. Já dizia um teólogo antigo, Agostinho de Hipona, credo ut intelligam, do latim, creio para compreender. Ou seja, confessamos esse conteúdo doutrinal comum da fé cristã universal se formos alcançados pela graça de Deus e então confessarmos a Cristo com boca e coração que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A fé é um pressuposto para entrarmos nesse relacionamento pessoal com Deus e também confessar esse conteúdo doutrinal da fé comum universal. Até a próxima aula.